Enquanto iludido, o filho pródigo se afastava cada vez mais, veio a desilusão e ele sofreu. Mas foi a desilusão que o chamou de volta. A ilusão é às vezes covarde acomodação ao falso eu, que nos agrada aparentar ser, mas também pode ser um tormento imposto pelo falso eu, que tentamos não ser. Só depois de desiludidos temos condição para ser o ser real que somos. Foi? Mais ou menos. Mais ou menos, profundo. Perfeito, bem observado. O que acontece aqui é o seguinte, olha só, vamos transferir isso aqui em termos de medo e aceitação não é a palavra, medo e desejo de ser aceito. Veja bem, são duas coisas que aparentemente falam o mesmo, mas nesse contexto aqui são coisas diferentes. Eu quero me parecer bom e eu tenho medo de ser ruim, tá? Como é que eu vou desfazer esse nó? Só pelo autoconhecimento. E tem um detalhe, o autoconhecimento vai me dar um nível de maturidade para eu aceitar quem realmente eu sou, independente se eu sou bom ou ruim. É o que eu sou, independente se a sociedade, porque quando eu falo em termos de ser bom ou ruim, eu estou tomando como parâmetro a sociedade. A sociedade que vai definir, o Alexandre é uma pessoa boa. Não, o Alexandre não é uma pessoa boa. Ela que vai, socialmente, que a gente tem isso. E, na realidade, como eu não me conheço ainda, eu tento parecer bom e eu tenho certo medo de ser visto como uma figura ruim. E isso atrapalha o meu desenvolvimento como pessoa, como ser, vamos chamar assim, que é o que ele usa no contexto, tá? Porque tem uma diferença entre mente e espírito. Existe uma diferença. O espírito, ele não pensa, ele é. Por exemplo, vamos tentar guardar as devidas proporções. A água, ela não pensa que ela é água, ela é a água, ela não pensa. Então, assim é o espírito. Quem pensa é a mente é que elabora todas essas questões. E lógico, ela é útil porque ela vai dar direcionamento para a nossa vida. Faço ou não faço, sabe? Faço menos, faço mais, ela que vai dar o tom. Agora, é importante ter claro que você não é a sua mente, porque seria o mesmo que eu afirmar que você é o seu braço. Você não é o seu braço. Teoria de conjuntos. O seu braço faz parte do conjunto chamado Cíntia. Ele não é a Cíntia. Essa que é a realidade. Então, por isso que é muito importante nós termos claro esse papel e que o autoconhecimento vai fazer isso por nós. Ele vai nos dar um norte em relação ao que eu sou. E tem um detalhe. Mas a Cíntia, ela avaliando pela mente dela, ela não se sente uma pessoa tão boa. Sim, e daí? A sociedade vai ter que aceitar a Cíntia como ela é, se ela não é uma pessoa boa. É isso. E tem um detalhe, né? É muito importante deixar claro que nós não somos estátuas, nós não estamos estáticos. Nós fazemos parte do universo e por isso a impermanência também faz parte da gente. Eu não sei se isso é uma coisa clara para você, porque constantemente nós mudamos. Quando eu vejo aquele filme do X-Men, que cada ser tem um poder ali específico, que tem a ver com a história de vida dele, cara, é isso que acontece conosco. Aquilo ali simplesmente é uma projeção do que nós vemos no dia a dia. Cada pessoa tem o seu potencial e está tudo bem, e ela vai se ajustar, porque também tem isso, é você saber o que você vai fazer com o seu potencial. Como é que você pode colaborar para o universo, para o mundo, para a sociedade, sabe? É disso que nós estamos falando, para você mesmo, é disso que nós estamos falando. Então é importante ter claro que ter medo de ser quem é não é um caminho, e tentar parecer ser bom também não é um caminho. Agora, isso também só vai ser melhor definido quando nós chegarmos lá, no ponto do autoconhecimento.
Porque o que acontece? Quando você chega lá, você já está no nível de amadurecimento pela própria trajetória, que você aprende a lidar com isso. Você aprende a aceitar quem você é. E tendo em mente que você não é uma figura estática. Você está sempre se modificando. E está tudo bem. Quer dizer, é um progresso consciente, é um progresso que não tem atropelos. Não é para ser atropelado. É no momento certo. A gente vê isso no nosso desenvolvimento, sabe? Você, por exemplo, faz um bom segundo grau e você não se sente pronta para a faculdade. Aí você faz uma boa faculdade e não se sente boa, preparada para o mercado de trabalho. Aí você já está no mercado de trabalho e você fala assim, pô, mas eu queria realizar esse projeto. Mas o sentimento de não se sentir pronta ainda permanece. É disso que nós estamos falando. Então essa percepção, quando você traz para esse processo do autoconhecimento, o autoconhecimento vai nos dar o tom, a certeza, a tranquilidade de que nós não estamos naquele lugar à toa. Você chegou ali porque tinha que estar ali, naquele momento. Aí você sossega. Mas isso é uma coisa que não adianta eu falar, não adianta a sua mente falar para você. Você tem que viver isso, tem que sentir isso. Essa que é a ideia. Sabe? É o propósito, né? É o propósito. Você entender qual é o teu propósito na vida. E que não tem nada a ver com a tua profissão. Profissão é uma coisa, tá? Pode ser até que esteja ligado ao processo, ao propósito, mas pode ser que não esteja, sabe? Tem alguns yogis na Índia, yogis mesmo, top de linha. Por exemplo, tinha o Lari Mahasaya, ele era funcionário dos Correios. Quer dizer, o cara é funcionário dos Correios e era um yogi. Ele não dava aula de yoga, ele se realizava. Olha só. É uma outra pegada, porque, por exemplo, eu posso, até falo com as pessoas aqui quando estão buscando mais conhecimento, eu falo, cara, você vai fazer um curso, não quer dizer que esse curso você tenha que trabalhar com isso. Às vezes o curso que você está fazendo é para você se melhorar como pessoa. É isso. É isso. Eu estava vendo um documentário falando, mostrando um aspecto da Dinamarca. E aí tinha um cara lá que era jardineiro e foi entrevistado. E aí o entrevistador, que era um norte-americano, perguntou a ele, pô, me falaram que você tem uma outra profissão. Porque ele estava falando que ele ganhava e vivia com dignidade como jardineiro. Aí quando o cara perguntou isso para ele, ele falou, eu sou formado em astrofísica. Aí o norte-americano falou, mas por que você não trabalha como astrofísico? Cara, porque eu gosto tanto de astrofísica quanto eu gosto de jardinagem. E a vantagem é que eu trabalho no ar puro, né? Eu trabalho no ar puro, pego o sol, como jardineiro, cara. Você está vendo? Agora você vê o seguinte, astrofísico e jardineiro. É uma sociedade tão equilibrada nessa questão profissional e da necessidade das pessoas, onde todos são importantes, que a diferença salarial de uma coisa para outra não é significativa, a ponto do cara optar por ser jardineiro. E detalhe, ser respeitado como jardineiro. Ele senta num restaurante onde médicos sentam, onde engenheiros, arquitetos sentam e almoçam. É isso. Então, quer dizer, é um processo de evolução. E nós estamos falando de uma sociedade humana. São humanos, não é extraterreno, é humano. É gente que vive quilômetros daqui, muito distante, a Dinamarca é longe, mas são pessoas como a gente. E eles vivem bem lá, não tem conflito, não tem angústia. Então, é uma sociedade que, para você se realizar profissionalmente, é muito mais fácil do que a nossa, porque você não está preocupada com grana. Olha só, cara, você escolheu uma profissão sem ter dinheiro como norte, é isso. Pô, eu já vi uma entrevista também, entrevistando garotos, né, jovens, 12 anos, 11 anos, perguntaram o que ele queria ser quando crescesse. Ele falou que queria ser médico, ele falou que queria ser cirurgião plástico. Por que tu acha que ele escolheu ser cirurgião plástico? No final daquela manhã, ele quer ter a sensação de ele não conseguir nem fechar a carteira, de tanto dinheiro que tem ali dentro, numa manhã. É isso. Então, esse desequilíbrio, ele também vai ser refletido na nossa sociedade. E vai ser refletido na própria pessoa também. Até um sentimento de potência, porque as pessoas pensam assim, o cara tem dinheiro, o cara pode comprar tudo. Ele não pode. Ele vai ter essa frustração, como você tem, como eu tenho. A diferença é a seguinte, como ele vai lidar com a frustração? Uma vez que ele pode muito,
mas não pode tudo. Pode ser que ele fique muito mal pela frustração de não conseguir realizar aquilo, porque na cabeça dele já está calibrado que o que ele tem na carteira é suficiente, e muitas vezes não é. Entendeu? Então você vê que até nisso, no equilíbrio da sociedade, você ajuda o indivíduo a se equilibrar, a lidar melhor com isso, sabe? Pelo menos é um quesito que não vou ter gente pirando, e infelizmente você tem. Na nossa sociedade a disparidade socioeconômica é tão forte que algumas pessoas acreditam que são quase que deuses, né? Ela só vai à igreja porque fica bem na fita, mas ela não precisa, porque ela já é Deus, ela acredita nesse tipo de coisa, e se frustra, né, cara? Se frustra quando se vê diante de uma situação em que ela não tem como resolver. Aí endoida, cara. Aí vai procurar psiquiatra, psicólogo para ajudar, cara. É fogo, não é fácil não.